a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de poder estarmos aqui juntos, reunidos, em meio à semana, para poder ouvirmos a sua voz. Cantar louvores como esse, né? Só as águias voar aonde apenas águias podem voar. Que bênção, que privilégio é este, né? Que Deus tem concebido a cada um de nós, de poder voar onde somente águias voam. Os vários hinos, né, que nos fala, que nos usa este linguajar de revelados, aqueles que têm sido revelados pelo tempo, pela mensagem do dia em que nós estamos vivendo. Isso nos manifesta gratidão em nossos corações por poder falar, cantar aquilo que nós sabemos o que estamos cantando. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lermos a escritura do tema que nós estamos estudando. É o tema da mensagem, tempo da colheita. Estamos como que a sexta parte desta mensagem. Uma mensagem muito esclarecedora e que a porção que Deus nos dará nesta noite, creio que será de bênção para todos nós também. São Mateus capítulo 4, desde o versículo 1, que nos diz da seguinte maneira: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu santo nome, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Engrandecer, ó Pai, engrandecer-te, pois Tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba toda a nossa gratidão, ó Pai, por ter nos guardado, por ter nos livrado de todo mal e todo perigo, por ter nos mantido, nos sustentado, nos curado, ó Pai, por ter sido um Pai bom para com cada um de nós, sendo aquele Pai provedor, que provê tudo aquilo que temos necessidade, saúde, o pão de cada dia em nossas mesas. Se temos, ó Pai, porque Tu tens sido bondoso para com cada um de nós. Nós Te agradecemos também, ó Pai, pelo pão que tem descido do céu para cada um de nós. Pão, ó Pai, celestial, que alimenta nossas almas, que nos dá o entendimento e a visão do tempo em que nós estamos vivendo. Por isso, Pai, com gratidão em nossos corações, nos aproximamos diante de Ti, ó Deus bendito, como sendo uma oferta viva diante da Tua presença, a cada um de nós entrando nos santos dos santos, pois é ali onde o sobrenatural se manifesta,
É ali, ó Pai, onde podemos contemplar a Tua própria presença. E este é o lugar que Tu tens nos elevado, ó Pai. É o Santo dos Santos, ó Deus bendito, onde a luz da Shekinah tem estado brilhando, tem estado nos guiando. Ali não há morte, ali não há tristeza, ali não há dor. Ó Deus bendito, é este lugar que queremos estar constantemente, cada dia de nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graça que Tu continues abrindo o nosso entendimento, cada dia mais e mais, curando os enfermos e libertando os cativos. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, vivendo me amou, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o crucificaram para morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim, vivendo me amor, morrendo ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu. Então ele ressurgiu e triunfou sobre
eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia, ao glorioso Eu subirei ao encontro do Rei. Um dia o céu brilhará com sua glória, e nesse dia verei meu amado Jesus, o meu Salvador. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos falando da mensagem, o tempo da colheita. O profeta tirou este tema dessa escritura, né, de São Mateus, capítulo 4. Aqui ele nos mostra sobre a tentação de Jesus, a qual Deus permitiu, estava no plano de Deus, ele ser levado para o deserto, para ser tentado, passando por um jejum de 40 dias, e todas essas 3 etapas da tentação, em que o diabo tentou fazer com que ele obedecesse a Satanás, embora fosse para construir ou criar um próprio pão para que matasse a sua própria fome. Nós aprendemos no culto anterior que o objetivo de Satanás era fazer com que Jesus Cristo, o próprio Deus, o obedecesse. E nós vimos aí a proteção dele em ficar de trás da palavra. Aqui nos ajuda, nos ensina, irmãos, nos exorta sempre a perseverar de trás da palavra. Nunca você titubeie por avançar além do que a palavra nos ensina para fazer, porque você correrá um risco. Ficando você de trás da palavra, Deus estará ali, porque não está obrigado contigo. Nós temos aprendido através da mensagem do profeta que Deus está obrigado para com a sua palavra. Se você tomar a sua palavra como seu escudo, Deus estará ali sempre protegendo você. Você estará sempre guardado, porque você estará sempre de trás da palavra. Nós vimos aqui, nós paramos no parágrafo 200
236, 235, ou 6, eu quero voltar aqui apenas 234, para que assim nós possamos entender. Eu gostaria de avançar um pouco na leitura, para que assim nós possamos avançar um pouco mais, né? Visto que esta mensagem é uma mensagem bem grande. Ela tem como 75 páginas, né? E nós estamos na 6ª parte, porque, lógico, a gente vamos conversando, dialogando, remoendo aquilo que é característica da ovelha fazer. Se apenas nós fôssemos para ler normalmente, corrido, eu creio que 2 cultos nós teríamos eliminado ela, 2 ou 3 cultos no máximo. Mas nós estamos não somente lendo, mas estamos remoendo, retirando as vitaminas que nós temos necessidade, para que assim em cada momento que nós precisarmos, nós estaremos nutridos da própria palavra do Senhor. Então aqui no 234, o profeta diz assim, olha, se você é uma epístola escrita, isso aqui eu quero frisar bem, se você é uma epístola escrita, você reflete somente a palavra. Não o que o seminário diz, o que alguém diz, o que a senhorita Jones pensa sobre isto, o que o doutor fulano pensa sobre isto, mas o que Deus diz a respeito disso, amém? Se você é uma epístola escrita de Deus, então você estará o quê? Vivendo o que Deus diz na palavra, não o que o homem fala, o que o outro pensa, porque eu acho disso, eu acho daquilo, está cheio de eu acho, eu penso que é assim. No meio da denominação está dessa forma, e infelizmente no meio de grupos da mensagem, de pregadores, também está dessa maneira, não está diferente, cheio de eu penso, eu acho aquilo, e saem de fora da palavra. E quando eu falo sair de fora da palavra, é sair de fora da palavra do dia em que nós estamos vivendo. Porque você vai ver o que o profeta vai falar aqui mais na frente. Entendermos o qual que é a palavra hoje. Então veja. Mas o que Deus diz a respeito disso? Que cada palavra do homem seja mentira, e a minha a verdade. Seja quem for que romper um dos menores destes mandamentos e ensinar aos homens assim, seja quem for que tirar uma palavra deste livro ou acrescentar uma palavra a isso, nem só de pão viverá o homem, mas através de cada palavra que sai da boca de Deus, viva eternamente através daquela palavra. Aleluia. Da mesma forma que você tem que viver através de substâncias mortas, pegue isso aqui. Você tem que ter Cristo para viver aqui, ou você morre. E aí o profeta vem e faz a pergunta: e o que é Cristo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. E você é a mesma epístola escrita, uma para uma era e uma para outra, para a luz daquela hora. Mas eles falharam em ver isto. Você reflete somente isso. Aleluia. Aqui, irmãos, o profeta nos traz uma advertência. Refletir a palavra. Aí nós viemos, qual é a palavra que deve ser refletida hoje? Aí ele vem e diz, refletir a palavra da sua era. E você é a mesma epístola, 236, tradução de Goiânia, tá? Eu estou lendo. 236. E você é a mesma epístola escrita, uma para uma era e uma para a outra, para a luz daquela hora.
que ele está colocando todos os crentes das eras, um em cada determinado tempo. Paulo foi a luz, juntamente com os crentes de Paulo, da era de Paulo, foi a luz para aquela era. Aí vem Irineu, cada um dos mensageiros foram a luz daquela era, juntamente com seus crentes. Hoje não seria diferente. Então, a era em que nós estamos hoje, qual é a era? Aí nós voltamos à pergunta, qual é a era? Então, se você estiver refletindo algo da era de Laodiceia, que era você está? Você estará refletindo algo da era que você crê que você está. Então, o profeta diz, nós não estamos na era metodista, nós não estamos na era pentecostal, estamos na era da águia. Por isso que aquele louvor sobre da águia, né? Somente onde águias voam, isso nos fala muito aos nossos corações, porque nos mostra o lugar aonde nós estamos, onde devemos estar. Então vamos prosseguir aqui. Você reflete somente isto. Outros fixaram, embora somente falharam em um ponto, mas ele não. E como ele disse em Apocalipse 22, 18, ele disse, quem acrescentar a isto? Observem atentamente agora, Mateus 24, 24 é surpreendente, como que eles, quase nesses últimos dias, Jesus disse, o próprio eleito seria enganado através disto. Observe os espíritos. Nos últimos dias, agora que a Escritura tem que ser cumprida, você crê nisto? Amém. E o que seria com o próprio eleito? Seria enganado. Qualquer um, irmãos, que conhece a base da mensagem, a base, um fundamento da mensagem, batismo, Santa Ceia e lavar pés. Um fundamento, o primeiro, uma base aí. A denominação vai vir ganhar você com isso? Vai dizer que o batismo é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo? Vai dizer que qualquer pão é um pão ázimo? Vai dizer para você que não precisa de Santa Ceia? Vai dizer que você não precisa de lavar os pés? Porque Santa Ceia as denominações fazem. Com vinho acrescido, com pão com fermento. Eu estou indo só numa base, para que vocês possam entender aonde nós estamos. Estamos muito mais além do que isso. Mas um religioso vai te enganar com isso? No mínimo você vai dizer assim, irmão, para. A Bíblia nos fala que o pão é pão ázimo, é pão sem fermento. Isso aí até uma criança sabe. Então, quando essa Escritura diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos, então estaria na onde isso? Estaria tão próximo. Estaria tão próximo que nós não daríamos conta. Nessa mesma mensagem o profeta diz, o que fez Eva com que caísse foi um acréscimo, uma palavrinha com 3 letras. Simplesmente em um meio de uma frase toda, uma palavrinha foi o suficiente. O que a serpente citou, 95% era verdade. Mas uma palavrinha acrescida fez com que Eva comesse aquilo e a destituísse do que Deus havia preparado para eles. Tirou eles da presença de Deus. Um acréscimo. Por isso o profeta vem e nos adverte aqui sobre Apocalipse 22, 18. Aquele que tirar ou acrescentar alguma coisa, será tirado o seu nome. Por isso a fidelidade para com a palavra, isso nunca pode ser colocada em xeque. Algo que você ouviu, algo que alguém disse para você e não está baseado na palavra, tome cuidado com isso. Entenda-se que Deus não está tratando com gentios Deus não lida com gentios como grupo. Gentios Deus está tratando como indivíduo. Grupos Deus vai tratar com judeus, não com gentios. Gentios é indivíduo. A Escritura nos diz, seria enganado através disso. Observe os espíritos nos últimos dias. Agora que a Escritura tem que ser cumprida, você crê nisto?
Amém. A congregação responde amém. Agora, aquilo foi, nos últimos dias, o próprio eleito, predestinado, eleito a isto, seria enganado. É tão perfeito, é tão escriturístico, e parece ser tão bonito e claro, que você não pode ver uma mancha nisso de qualquer modo. Somente o eleito escapará disto. Só o eleito vai escapar disso. Amém. Enganaria o próprio eleito se fosse possível. Glória a Deus. Ora, isto é perfeitamente escriturístico. Você pode ver isso com os olhos naturais, porém, vê você, aquilo não é isto. Jesus, aqueles fariseus tinham aquela escritura tão perfeita como ela poderia ser, mas com suas próprias interpretações. Você pode ter a palavra tão perfeita como ela é, mas quando você coloca a sua interpretação, você invalida ela. Hoje, as maiores desculpas que as pessoas têm para dizer que elas estão certas quando algo não se encaixa com a palavra, elas dizem assim: isto é fé. Eu converso com tanta gente, mostra a verdade. Não, eu não entendo assim, porque para entender do jeito que eu entendo, isso é fé. E eles olham para você e dizem assim que eles têm fé naquilo, eles acreditam que aquilo é verdade. E ele diz: você um dia você vai ver. Eu cansei. Pessoas tão cegas, mas infelizmente eles atuam desta maneira. Isto é fé. Ora, isto é perfeitamente escriturístico. Você pode ver isso com os olhos naturais, porém ver aquilo, ver você, aquilo não é isto. Jesus, aqueles fariseus tinham aquela escritura tão perfeita como ela poderia ser, mas com suas próprias interpretações. Como eles sabiam que não estava errado? Porque Deus vindicou cada palavra que ele lhe prometeu naquela era. Esta é a razão que eles sabiam que ele era o Messias. Vem, Deus vindica a palavra. Agora observe, se fosse possível, nesses dias, apenas uma palavra, uma só palavra é necessário. Isso foi tudo que Satanás teve que fazer com Adão, apenas apanhá-lo em uma palavra. Isso é tudo que ele tem que ter hoje, apenas virar uma só coisa. Isto é tudo que ele precisa. Agora, você sabe que isto é a verdade. Adicionar uma ou tirar uma, a queda é queda total. Cada pedacinho, cada palavra de Deus. Pense agora nas interpretações dos seminários. Cada uma diferente da outra. Tem que haver uma verdade em algum lugar. Aleluia. E isto é isto. A Bíblia, agora, Jesus diz. Você diz: bem, irmão Branham, eles têm a adoração mais bonita. Jesus disse: em vão eles me adoram, ensinando como doutrina a teologia de homens, não a palavra, de homens, sua própria concepção da palavra sendo interpretada. Como eu tenho dito, Deus não precisa de intérprete, Ele interpreta cada palavra Ele mesmo. Vem. Você não precisa de alguém para interpretar isto para você. Deus te interpreta isto quando você estiver desejando aceitar isto. Aleluia. Vem, esta é a vida. Esta é a vida. Ela mesma. Não é algo adicionado. Você não pode introduzir a revelação na goela de uma pessoa. Por isso, eu entendi isso há muitos anos atrás da minha vida. A revelação nunca trará uma indiferença no meu coração. Deus sabe o que eu estou falando.
Eu nunca deixei entrar indiferença no meu coração devido à revelação. Não. Deus me deu uma revelação, eu guardo a mim. Eu não posso passar a outro. Eu não posso introduzir o que eu penso, o que eu acho, a minha revelação no outro, porque é indivíduo. O que Deus me chamou a um nível hoje, Ele não pode ter chamado você. Há uma diferença aí. Não somos todos iguais. Cada membro do nosso corpo, ele opera para uma função. Nem todo membro é mão direita, nem todo membro é um dedo mindinho. Nem todo membro é um dedão. Cada um tem sua função. E no corpo místico de Cristo, cada um tem uma função. E você tem que entender qual é a sua função. Eu não posso pegar aquele que é para ser o dedão do pé e trazer para ser um dedão da mão. Vai dar errado. Então precisamos entender isto. Vem, esta é a vida. Esta é a vida. Esta é a vida. Ela mesma. Deus te interpreta isso quando você estiver desejando aceitar isto. Se você não estiver procurando, se você não estiver desejando, você nunca vai ver. Jesus disse: em vão eles me adoram. Eles realmente adoram a Deus. Caim realmente adorava a Deus no princípio, mas em vão eles me adoram. O que é em vão é quando não faz efeito. Com a revelação que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, eu vou a um culto de uma denominação? Eu não vou, eu não iria. Por quê? Porque seria um tempo jogado fora. Agora, quando nos convidam para trazer uma palavra, como eu já fui convidado e fui compartilhar aquilo que Deus tem falado com cada um de nós. Agora, para mim ir lá, sentar, ouvir, Deus não me chamou para aquilo, irmãos. Deus não nos chamou para isso. Ouvir preceitos de homens, ouvir dogmas de homens, coisas gritantes fora, completamente desalinhado com a Escritura. Seria melhor eu ficar na minha casa. Por quê? Em vão me adoram. E se você vai adorar com eles, você estará adorando em vão também. Eu admiro quem tem essa, como diz, esta queda, e pode ir a uma denominação para ouvir culto, e acha, não, está tudo bem. Para mim não está bem. Não está completamente fora do que a palavra ensina. Nós precisamos entender que houve um ministério, o tempo do ministério do profeta. Senão você vai fazer o profeta dizer aquilo para um tempo, quando ele não disse aquilo para aquele tempo. Você vai encontrar no início do ministério do profeta, o profeta pregando em todas as igrejas e tudo mais, e ele dizendo, fique do lado dos seus pastores. E depois você vai encontrar em outra mensagem dizendo, sai dela, povo meu. Sai da onde? Quando Deus chamou o profeta ao ministério, ele levou a ele ao nível aonde Deus queria, o restaurador do altar, o restaurador das coisas. Então, o que aconteceu? Ele teve que cumprir o ministério. Ele sai dela, povo meu, e não seja participante de suas imundícies. A era de Laodiceia é desta maneira. A Bíblia diz que suas mesas estão cheias de vômitos. Como vou participar daquilo? Em vão me adoram? É uma linda. Botar aqui em cima. Jesus disse, em vão eles me adoram. Eles realmente adoram a Deus. Caim realmente adorava a Deus no princípio. Mas em vão eles me adoram. O que é em vão é quando não faz efeito. Eles podem dizer, bem, eu faço isto, eu danço em espírito, eu falo em línguas, eu profetizo, eu prego o evangelho, mas falhou em deixar o seu cabelo crescer, falhou em uma coisa,
veja o que acontece, o Espírito te deixará bem ali. Isto é o que acontece com nossas igrejas. Falharam, em vão me adoram. É uma linda adoração, mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos de homens. Aqueles fariseus eram teólogos instruídos. Não ouse dizer que temos alguma coisa hoje que se compare com eles. Não, de fato, eles conheciam uma palavra, cada palavra, exatamente da maneira que isto foi escrito, mas em vão eles adoravam. Pense nisto. Em vão, grandes boas escolas, seminários e mestres, e jovens, e tudo mais assim, porém perdidos. O mesmo como o deserto, ele disse, todos eles comiam maná da rocha espiritual no deserto, todos eles beberam daquela rocha, quero dizer, todos eles comeram o maná ali, e Jesus disse, e eles estão cada um mortos. Morte significa eternamente separado. Por quê? Porque eles falharam em crer na promessa de Deus. Irmãos, se você cumprir a palavra, você ainda corre o risco de descrer na promessa de Deus e ficar para trás? Tu imagina aqueles que não cumprem. Tu imagina. Porque eles falharam em crer na promessa de Deus. Eu não gosto de vos segurar assim, mas eu simplesmente tenho que dizer isso. Veja, eu não levarei um minuto nisso. Cada uma daquelas pessoas saiu debaixo da coluna de fogo. Elas foram para o deserto, crendo em Deus, marchando. Mas quando elas chegaram a ver um obstáculo, Quando os 10 voltaram e disseram, não podemos tomar a terra. Que coisa, eles são gigantes ali, eles são isto, aquilo e aquilo outro. Eles apenas, nós não podemos fazer isto, é impossível. Mas o que fizeram Calebe e Josué? Eles tranquilizaram o povo. Eles disseram, somos mais do que capazes de tomá-la. Aleluia! Porque aquelas pessoas estavam olhando o que podiam ver. Olhando no que podiam ver. Porém, Calebe e Josué estavam olhando para a promessa de Deus. Glória a Deus. Deus diz, eu te dei aquela terra. Vai, tome-a. Foi batalha em cima de batalha, mas eles possuíram. Por quê? Estavam baixo de uma promessa de Deus. Deus já havia dado para eles. Se você entender qual é a promessa dada por Deus hoje, não há nada que possa se levantar contra você que você não vença. Não há obstáculo. Agora, Hebreus 6, se eu puder citá-lo, pois é impossível, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o Espírito Santo, o poder do mundo que virá, se caírem outra vez, negarem e se afastarem, como aqueles sujeitos que subiram até ali, comeram as uvas da outra terra, ficaram ali, quando isto veio para seguir a palavra, eles disseram, nós não podemos fazer isto. E eles morreram no deserto. Nós estamos no paralelismo hoje, irmãos. Há um paralelismo. Todos que saíram do deserto criam em Moisés como o profeta de Deus. Todos que saíram do deserto, todos que saíram do Egito, melhor dizendo, né? E ao deserto, a peregrinação, criam em Moisés como um libertador. Porque viram o poder de Deus. Durante a trajetória, eles viram uma coluna de fogo ali, iluminando durante a noite e fazendo sombra durante o dia. Eles viram os milagres da cordoniz, viram os milagres da água jorrando na rocha, no meio do deserto.
viram as águas no meio do deserto. E não era um esguichim, como o profeta diz, era uma torrente de água para matar a sede de 2 milhões de pessoas, fora os seus animais, suas criações. Eles viram aquilo e, no entanto, pereceram no deserto. Por quê? Eles morreram no deserto. É aí onde chegamos. Nós provamos a boa palavra de Deus, mas a promessa completa, não podemos fazer aquilo. Vem, porque o doutor fulano de tal, ou alguém mais disse que não podemos fazer isto. Isto é para os apóstolos, aquilo foi para outro dia. Aí você morre. Você morre. Quando tiveram que avançar, eles não puderam avançar. É assim, os primeiros crentes da mensagem, vamos chegar para nós, os primeiros crentes da mensagem aqui no Brasil, recusaram avançar. Por quê? Por que recusaram avançar? Os que estão avançando foram os que nasceram no meio do caminho. Um paralelismo. Os que saíram lá estão recusando. Não, nós estamos aqui, vamos ficar aqui. Vamos permanecer aqui. Há um paralelismo, irmãos, é só nós pararmos para analisarmos isto. Precisamos avançar. A dureza do coração da pessoa vai fazer a pessoa parar lá atrás, ficar parado dentro de uma era morta. Dentro de uma era morta. Aqueles sujeitos que subiram até ali, comeram as uvas da outra terra, ficaram ali, e quando isto veio para seguir a palavra, eles disseram, não podemos fazer isto. E eles morreram no deserto. É aí onde chegamos. Nós provamos a boa palavra de Deus, mas a promessa completa, não podemos fazer aquilo. Vem, porque o doutor fulano de tal, ou alguém mais disse que não podemos fazer isto. Isto é para os apóstolos, aquilo foi outro dia, aí você morre. Vem, toda a escritura unida junta, toda a palavra dela unida, e isso não pode ser dado através de qualquer teoria feita pelo homem, sistemas ou nada. Isto é apenas revelado pelo Espírito Santo. Aleluia! Você só pode entender isso que estamos falando pelo Espírito Santo. Jesus diz, Pai, eu te agradeço por teres escondido estas coisas aos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos, tantos quantos quiserem aprendê-las. Rapidamente agora, vamos para este próximo pensamento aqui, se pudermos. Em vão eles me adoram. Aqueles fariseus instruídos, com boa conduta, porém chamados por Jesus de demônios, aqueles teólogos instruídos, Jesus disse, sois demônios, e as obras do vosso Pai, vós as fareis. Diz, vocês adoram as sepulturas dos profetas, mas seus pais, lá atrás, naquele mesmo tempo, aqueles profetas vieram para derrubar aqueles sistemas religiosos, foi isso que eles fizeram. Profetas? Para onde vem a palavra? Para um teólogo ou um profeta? A congregação responde, profeta. Não para teólogos e a escola. Ela vem a um profeta. Sempre. Deus nunca muda o seu sistema. Nunca. Sempre foi assim. Sempre. Não para um grupo. Para um indivíduo. Nunca para um grupo. Indivíduo. E sim, Senhor, um profeta. E eles disseram. Jesus disse, vocês adornam as sepulturas dos profetas, seus pais os colocaram ali. E eles estão fazendo a mesma coisa sobre a cegueira do seminário de Satanás. Vem. E agora, Pentecostes,
deixe seu nariz fora daquele concílio mundial de igrejas. Agora, vocês ministros aqui, vocês escreverão para os quartéis generais, para este povo. Agora, você não tem que escrever para as assembleias, e muitos deles, porque eles realmente estabeleceram uma coisa. Eles não querem ter nada a ver com isso. E vocês, irmãos batistas, também. Tire a sua cabeça dali. Não vê você que aquilo é exatamente a marca da besta se aproximando? Você sabe quem engolirá tudo isto se você conhece alguma coisa sobre a Escritura? Se as palavras refletem a si mesma em você, fique afastado daquela coisa. A sua denominação correrá para aquilo. E você terá que fazer isso ou excomungar a sua denominação. Você não pode ser uma denominação e ficar ali. Porque você tem que entrar ou ficar fora. É indivíduo. Você vai ter que ter uma escolha, tomar uma decisão. Então, você não é mais uma organização. Então, você se mostrou, exatamente, Deus te abençoe. Ou você fizer isto, é difícil dizer quantos farão isto, mas alguns farão, sem dúvida, sim, Senhor, amém. Alguns vão fazer, alguns vão progredir, vão prosseguir, enganados, e Jesus os chamou de demônios. Agora, quando Jesus estava ali de pé, que cada tentação, ele repreendia isso com a palavra. Ficou ali através da palavra. Deus o vindicou. Como outra noite eu pregava sobre Miguel Ângelo. Quantos já foram na Floresta Live e viram o monumento de Moisés ali, por Miguel Ângelo? Aquilo foi chocante. Quando eu fui ali pela primeira vez e vi isto, Miguel Ângelo gastou quase a sua vida fazendo em sua mente. Ele tinha o que Moisés deveria aparecer, e ele queria terminá-lo antes de morrer. E ele gastou anos e anos esculpindo, lascando aqui, quebrando ali, polindo ali, até que finalmente um dia, quando ele havia terminado aquilo, após muitos anos, ele estava ali de pé com um trapo em sua mão, assim. Ele se afastou e olhou para aquilo. A visão que estava em sua mente, desde a primeira vez que ele ouviu falar de Moisés, isso deveria parecer com aquilo. Ali estava aquilo, reluzindo diante dele. Então ele ficou tão inspirado com o seu próprio trabalho, que agarrou um martelo e o atingiu na perna e gritou: "Fala, Moisés!" Gastou anos da sua vida e construiu aquele monumento. E quando ele concluiu tudo aquilo que ele olhou, ele tomou o martelo e bateu no joelho da estátua. E disse: "Agora fala, Moisés." Quem vai entender o porquê ele fez isso? Ele pensou, olha só, ele ficou tão inspirado com o seu próprio trabalho, que agarrou o martelo e o atingiu na perna e gritou: "Fala, Moisés!" Ele pensou que era Moisés e que pudesse falar. Ele era tão parecido com a coisa que estava na sua mente. E aquele estrago na perna ainda está ali. É uma estátua perfeita, mas aquilo lascou a perna direita, veja. Isso na Forest Live. Quando você entra na porta, uma reprodução daquilo. O Moisés de Miguel Ângelo, a sua obra-prima, que selou a sua vida. Deus é um grande escultor, certo? Ele fez o homem à sua imagem para refleti-lo. E ele é a palavra. E o que ele fez? Ele tentou Adão. Ele caiu. Moisés caiu. Todo o restante deles caiu. Mas aqui está um perfeito. Aleluia! O que foi isto? Nada menos do que Deus, Ele mesmo, em carne.
a palavra refletida nele trouxe corporalmente a plenitude da divindade, aleluia. Não um profeta, mesmo ele sendo um profeta, não um homem, mesmo ele sendo um homem. Judeus, não tentem alegar que ele é de vocês. Ele não era nem mesmo judeu nem gentil, ele era Deus. Vem, você é o que o seu sangue é, veja, e naturalmente você é carne. E Maria, naturalmente, Maria não teve nenhuma concepção com o Espírito Santo, lhe dando uma sensação. Deus, o Pai, lhe criou um embrião, ou um óvulo em Maria, e uma célula sanguínea nela também, e isto foi o sangue de Deus. O sangue vem através do sexo masculino. Então isto não tem a hemoglobina, e o sangue tem que vir através do pai, porque o bebê não pode nem mesmo pegar a doença de sua mãe, como uma tuberculose. Ele poderia pegar isso através da respiração da mãe, mas não herdá-la. Quero dizer, mas ele pode respirar aquilo e apanhar, mas ele não pode obter isto da mãe, porque ela está livre disso. Ele não é sangue de sua mãe. Agora, Jesus não tinha sangue de judeu nem de gentil. Ele foi o sangue criado por Jeová, ele mesmo. Ele era o sangue de Deus. A Bíblia diz: somos salvos pelo sangue de Deus, não pelo sangue de um judeu ou pelo sangue de um gentil. Tudo seria através de sexo, mas este é o sangue de Deus. Observe agora, quando ele viu aquele que era perfeito, ele o golpeou, o desfigurou. Isaías disse: ele foi ferido por nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O que era ele? Ele era aquela palavra perfeita, refletida para o pão, através do qual cada homem viverá. Ele era aquele trigo da palavra de Deus, que poderia ir para a terra e colocado nos 4 evangelhos, 66 livros, e o homem viverá através daquilo, e somente aquilo, e cada palavra daquilo, amém. Aquela foi a obra-prima de Miguel Ângelo. E quando Deus pôde ver a si mesmo refletido em um homem, ele teve aquele homem perfeito criado à sua própria imagem. Ó, que coisa! E que homem! Ele teve que morrer por todos nós. Nós podíamos permanecer naquilo, mas não ficamos. Ele teve que morrer por todos nós, e ele morreu, e que o que era perfeito, para que nós, imperfeitos, pudéssemos ser feitos perfeitos nele, sendo participantes de cada palavra de sua Bíblia. Agora, então, ele o ressuscitou outra vez, para a nossa justificação, aleluia, para que possamos ter um direito, como o Jesus ressuscitado, pois ele está aqui agora, para nos ministrar cada palavra de Deus, através da qual devemos viver. Agora, rapidamente, então concluiremos. Agora, a segunda Eva noiva. Agora, o primeiro noivo, Adão, teve que ser trazido através de uma longa corrente de profetas, e assim por diante. Então saiu perfeito, e então teve que morrer em ordem para ser o pão para o restante deles. Agora, e Eva? Ela tem que fazer a mesma coisa. Mas, quando Jesus chegou, recordem, Eva era a mulher. A igreja sempre é representada na Bíblia como uma mulher, porque ela é noiva. Agora, observe o que ela fez. Ela tentou persuadi-lo à sua doutrina, contanto que ela pregasse apenas o que eles ensinassem. Ele era um grande companheiro. Mas um dia, ele começou a falar e disse: eu e o Pai somos um. Tu fizesse a si mesmo igual a Deus. Vem, que coisa.
Nós não queremos ter nada a ver com aquele sujeito mais. Todas estas outras coisas que ele começou a dizer, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, o que você acha que um médico teria pensado, assentado ali? O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum. Você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Eles disseram: este homem é um vampiro, não um ministro. Fiquem afastados daquele homem. Ele é um louco. Fique longe dele. Mas isto era a verdade. Isto era a verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão se não comerem isto. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Cada palavra que procede, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem pessoas que eles fazem tudo o que eles puderem fazer para estar no dia de ceia na igreja. Eles dão mais a importância ao dia da ceia do que a um culto onde a palavra, o pão celestial é servido. Aí eu pergunto para você, que diferença isso tem? A pessoa colocou o seu absoluto na ceia. Não, eu não posso faltar, no dia de ceia eu tenho que estar lá. Mas não vive a palavra, não vive o pão, não come o pão vivo que tem descido do céu, que é a própria palavra. Então o que é aquilo? Cada um deve fazer o seu exame a si mesmo. Então o pão da ceia tornou Cristo para você. Então você não está diferente do católico. O católico, ele vive qualquer coisa, ele faz qualquer tipo de coisa, mas no dia em que ele vai lá, no dia da Eucaristia, ele come a hóstia, então para ele está resolvido, porque ele comeu o corpo de Cristo. Vou ler novamente aqui para que vocês possam entender, irmãos. - 275. 274, diz aqui, ó. Todas estas outras coisas que ele começou a dizer, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, o que você acha que um médico teria pensado assentado ali? O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum? Você tem que comer minha carne e beber o meu sangue? Eles disseram: este homem é um vampiro, não um ministro. Fique afastado daquele homem, ele é louco, fique longe dele. Mas isto era a verdade, isto era a verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão se não comerem isto. Você tem que comer, você não pode deixar de comer. E aí? Agora, o que você tem que comer? - 277. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Descer o quê? Derrubar você. Porque a sua ênfase é naquilo. Somente aquilo.
Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Aleluia! Cada palavra que procede, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, cada culto é uma ceia que nós temos. Porque o pão vivo, que desceu do céu, a carne do Filho do Homem é dado. O profeta diz assim, que o maior erro dos pentecostais, quando receberam os dons, foram que fizeram dos dons o absoluto. Aí o profeta diz assim, em vez deles aceitarem o doador dos dons, eles ficaram com os dons e jogaram o doador para fora. Está cheio de gente com essa mente aqui na própria palavra. Na revelação desse dia que estamos vivendo. Com a mente lá dentro de Laodiceia, fazendo como que aquilo seja algo, não, porque eu não posso e eu tenho que fazer aquilo. Então, irmãos, está aqui na palavra. Vou ler novamente. 277. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. Aleluia! Cada palavra que procede, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Agora, a segunda Eva, observe, ela foi criada novamente como ela foi. Como ele foi, perdão. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito e alimentados pela palavra. Amém. Agora, estou ficando religioso. Eu sinto bem. Aquela primeira igreja, aquela primeira Eva, que era para ser a noiva de Cristo. Quantos podem dizer amém a isto? A congregação responde amém. Ela tinha que ser a noiva de Cristo. Ela nasceu no Pentecostes, não em Niceia, Roma, não em Londres, Inglaterra, ou nem nos Estados Unidos, não na Alemanha com Lutero, não na Inglaterra com Wesley, não nos Estados Unidos com os pentecostais, assim chamados. Ela nasceu no dia de Pentecoste. Ela estava cheia do Espírito, e ela estava cheia do Espírito, e alimentada pela palavra, cada palavra que sai da boca de Deus, mesmo para Judas. Eles tinham apenas que tomar tudo, simplesmente palavra por palavra. Uma planta realmente viçosa na terra de Deus, representando-o outra árvore noiva. Sua palavra de promessa o refletiu nela. Eles tiveram que tomar conhecimento de Pedro e de outros. Eles não frequentaram a um seminário, e eles sabiam aquilo. E eles sabiam daquilo. Eles não tinham ido a nenhuma escola bíblica ou algum seminário teológico. Eles não tinham nenhuma cultura, porque não podiam nem mesmo escrever seu próprio nome. A Bíblia diz, eles eram ignorantes e iletrados. Mas o que aconteceu? Eles tiveram que notar que eles estiveram com Jesus. Pois ali estava ele, neles, refletindo sua promessa. Aleluia! Glória a Deus! Isto é o que precisamos nesta era. Sua palavra o refletiu nela, a igreja. Ela estava viva através de cada palavra que procede da boca de Deus. Mas então, como Eva, ela teve sua queda. Sua palavra em Niceia, Roma, onde a primeira organização foi organizada, a Igreja Cristã Universal. Há alguns estudantes da Bíblia aqui? Há algum teólogo aqui que sabe que isto é a verdade? A primeira organização que sabe, a primeira organização foi em Niceia,
Roma. Deus nunca teve uma organização. Nunca terá uma. Aleluia! Por quê? A palavra diz: organizou, morreu. E agora, o que você me diz das igrejas organizadas? Uma organização, na qual envia, e lá, e tem os subordinados, e tem a central, e tem as outras, que são tudo comandadas por ali. Isso não é organização? Isso não é nicolaítismo? Como eu disse, aqueles que iniciaram a palavra no nosso país recusaram a prosseguir. Recusaram. É um paralelismo no deserto. Aqueles que saíram do Egito recusaram prosseguir. Foram ficando no meio do caminho, foram morrendo no meio do caminho. Virando em direção ao norte, o profeta diz lá no final da mensagem. Ele diz que aqueles 10 líderes religiosos que voltaram, nós falamos aqui, o profeta diz que eles estavam sentados em cima dos seus credos denominacionais. Está escrito isso lá na mensagem. Virando em direção ao norte, tradução dos crentes da Bíblia. Aqueles 10 que retornaram com ideia negativa da terra prometida, eles eram homens de reputação, eram líderes ali de grupos, eram homens que tinham renomes, mas eles, o que eles fizeram? Eles estavam sentados em cima dos seus credos organizacionais, credos religiosos, sentados em cima dos seus credos denominacionais, assim o profeta diz. Por isso que eles olharam a terra, provaram do fruto, mas disseram que era impossível eles o possuir. Aí o profeta termina e diz assim: mas graças a Deus que uma nova geração, Josué e Caleb, estava se levantando. E eles não olharam para as dificuldades, mas eles olharam para a promessa, como acabamos de ler aqui. Eu nunca esqueço isso, irmão. A primeira vez que eu li aquela mensagem, isso falou muito ao meu coração. Porque os velhos recusam seguir, recusam adentrar, querem ficar lá, estacionados. Por isso que, nossos pais comeram o maná no deserto. Todos eles estão mortos. Quer dizer, separados de Deus. Mas então, como Eva, ela teve a sua queda na palavra. Em Nicéia, Roma, onde a primeira organização foi organizada, a Igreja Cristã Universal. Há algum estudante da Bíblia aqui? Há algum teólogo aqui que sabe que isso é verdade? A palavra organização foi em Nicéia, a primeira organização foi em Nicéia, Roma. Deus nunca teve uma organização e nunca terá uma. Isto é controle de homens. É aí onde todos eles. Eu sou um cristão. A que igreja você pertence? A somente uma. Tenho sido um Branham por 55 anos e eu nunca me uni à família. Eu nasci nela. Aleluia. É assim que você é nascido no reino de Deus. E você é um reflexo de sua palavra. Observem, Eva agrupa-se com os céus. E da mesma forma, a segunda Eva agrupa-se com os seus em Nicéia, Roma. Deu a isto uma denominação. Credos. Aceitaram dogmas em vez da palavra. Tomaram ídolos pagãos como Júpiter e outros e levantaram Paulo e Barnabé. E desceram o Deus Sol e o Deus Lua, Astarte, o Deus Lua, com um coxa redondo ali, e a fez ser a mãe do Deus Sol, que é Júpiter, e mudou o dia do nascimento de Jesus de abril, onde toda a natureza, onde ele nasceu sobre o carneiro, Áries, porque ele era um carneiro, e modificou aquilo para o aniversário do Deus Sol ali, onde isto faz um dia. Há somente cerca de 1 minuto de diferença no dia, quando passa para o 25º dia de dezembro, o aniversário do Deus Sol, não do Filho de Deus. Cada um de nós
interpretamos o Papai Noel e decoramos árvores, paganismo e coisas assim, e então chamarmos a nós mesmos de cristãos? Qual é o problema com a igreja cristã? Levantará alguma vez alguém no vosso meio que pode pregar a palavra e dizer a verdade, e Deus vindicar isto e provar ao povo que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Nós não precisamos de um seminário, nós não precisamos de um teólogo, nós precisamos de um profeta. Isto é certo, Deus prometeu isto também. Amém. Glória a Deus. Viemos até o 283. Que mensagem, irmãos. Nos ajuda a esclarecer, a entender o que realmente é o tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda a entendermos, a nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. E ser a epístola, ser a palavra, não de uma era passada, e sim da era virgente. Qual é a era em que nós estamos? Não estamos na era de Laodiceia. Se você estiver dentro da era de Laodiceia, irmãos, é a única era que colocou Cristo para fora. Diversas mensagens nós já temos lido aqui. Então, que era? Qual é essa era que nós estamos? A era da águia, o profeta diz. A era da noiva, o profeta diz. A era do entardecer. Vê? A era da pedra da coroa. Tantos nomes o profeta deu, mas ele não disse que estamos na era de Laodiceia. Que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos estas coisas. Amém? Tempo da colheita. Acredito que vamos ter a 7ª parte para o próximo culto, né? Vamos ter o nosso momento especial neste momento. Convido aos irmãos que estão conectados conosco através da internet para termos este momento especial conosco de oração. Ore aí da maneira que Deus te concedeu, da maneira que Deus te chamar. Nós aqui vamos fazer como Deus tem nos comissionado a fazer. Nós vamos nos ajoelhar diante do altar aqui e colocar nossos pedidos diante da presença do Senhor. Convido a cada um de vocês aí para orar junto conosco. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra que foi nos semeada nesta noite. Obrigado por cada revelação, entendimento que tem colocado dentro de nossos corações, ó Pai, com o ensinamento da Tua palavra. Não há autoridade maior para trazer a Tua palavra do que a unção profética. E quando nós olhamos para a Tua palavra e a escritura que nós lemos desta mensagem que estamos estudando, que nem só de pão viverá o homem, mas senão de toda a palavra que procede da boca de Deus, nós podemos dizer assim, muitas vezes: Pai, eu não entendo toda a palavra, mas Ele não nos chamou para entender, Ele nos chamou para crer. Por isso nós cremos, ó Pai, mesmo sem entender certas coisas. Se Tu falasse através do Teu profeta, nós a cremos. Se Tu a vindicasse através do Espírito Santo, nos dando a sabedoria necessária para o tempo em que nós estamos vivendo, nós dizemos amém. Porque o único revelador da palavra é o Espírito Santo. Nós temos aprendido isto, ó Pai. E cada dia que passa o Teu Espírito Santo tem sido aquele que tem revelado a nós, aquele grande mestre. Tua palavra tem nos dito que você pode ouvir a verdade todos os dias da sua vida, mas se o grande mestre não estiver ali para abrir o seu entendimento, não serviria para nada. Você continuaria sendo um desvelado, um que não tem a revelação. Ó Pai, nós queremos ser um revelado cada dia mais e mais, e isso nós temos
mostrado através de nossas ações e de nossa fé, e professamos através de nossos lábios aquilo que temos crido, não importando o que os outros pensam, ou como nós lemos aqui na mensagem. Cada vez que nós lemos a tua mensagem, ela nos ajuda a entendermos. Não estamos aqui seguindo homens, não estamos aqui tomando ideias, conceitos de homens. Se um dia o fizermos, nós estaríamos transgredindo a tua palavra. Nós estamos aqui, ó Pai, tomando a tua palavra em nossas vidas. Palavras, conselhos de vida eterna. Este pão, este maná que tem descido do céu, fresco para cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito, em todas as nossas dificuldades e necessidades. Coloco diante da tua presença cada um dos teus filhos, aqueles que estão aqui presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet, com suas cabeças inclinadas aí, colocando diante de ti, ó Pai, os seus desejos, anseios e necessidades. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que tu estás presente em nosso meio. Nós cremos, ó Pai, que tu estás ouvindo o nosso clamor e que tu nos concederá tudo aquilo que temos necessidade, mediante a tua vontade e no momento certo, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, pelo alimento de cada dia que tens provido em nossas mesas, pela bênção dos nossos trabalhos, na qual lutamos, ó Pai, também nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Continue nos ademoestando, continue abrindo o nosso entendimento, para que cada dia mais e mais possamos crescer, ó Pai, crescer em fé, crescer em revelação, crescer em entendimento, pois cada vez que abrimos a tua palavra, ela tem nos falado coisas novas, tem nos exortado, nos ensinado como devemos nos portar. Em nome de Jesus Cristo, tu possas curar o enfermo, libertar o cativo, é a nossa oração e o nosso pedido. Intercedo por cada pedido dos teus filhos que estão colocando na tua presença. Conceda-lhes mediante a tua vontade e o teu bem-querer, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos, fortaleça as nossas almas, nossos corações, para continuar te servindo em espírito e em verdade. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a ti, Jesus. Santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor estaremos aqui comunicando à audiência os nossos irmãos que estiveram em torno do nosso país aí, assistindo, né? Sua presença com cada um de nós sempre nos estimula, né, a seguir. Esse sentimento cristão, este amor cristão de estarmos sempre juntos, adorando ao Senhor, buscando, estudando a palavra juntos. Cada amém que vocês dão aí no chat, isso nos anima a prosseguir, amém? Vamos louvar ao Senhor com cântico. Aleluia, Jesus. Quero apenas me assentar e ver o revoltoso mar bater contra os penhascos do meu ser, e ainda assim somente crer que o que for melhor pra mim, tu farás, Senhor. Quero sentir o forte vento em meio à tempestade e os tormentos, e apenas me entregar e crer e me
através da dor dessas feridas, eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. Mesmo que o fim do caminho seja uma cruz, mesmo que eu fique sozinho e só me reste a ti, Jesus, que claro como o dia seja ao meu coração, e se eu perder tudo por ti, do outro lado eu dei o galardão, e então aproveitar as horas de adversidade como uma oportunidade para me aproximar de ti, Senhor, porque em minha fraqueza seu poder, sua grandeza operam em minha vida, e através da dor destas feridas, eu sei, Senhor, me levarás à perfeição. À perfeição. A perfeição. Aleluia. Tiveram conectados nossos irmãos, né? Irmã Meire de Jandira, São Paulo. Irmã Rose, que não temos lugar, né, da irmã Rose. Irmã Kelly em Apuco, Tangará da Serra, Mato Grosso. Deus abençoe a irmã Kelly. Irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul. Irmã Luziane Nunes, Piauí, né? Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão Otto Weisman, Ariquemes, aqui em Rondônia. Romeu Weisman, Ariquemes, Rondônia. Irmão Renato Juscelia, irmã Marta, aqui de Ariquemes. Irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo também. Irmã Marilúcia, Jandira, São Paulo. Irmã Marluce dos Santos Eloaquenar, Alto Paraíso. Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. Irmão Alex e família, Carapicuíba, São Paulo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos permitir, no próximo culto, sábado, estaremos aqui para seguir alimentando nossas almas com sua santa palavra. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.